Olá, eu sou o Murilo, seu cirurgião. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre cirurgia bariátrica. E eu queria falar de um tema interessante. Quando os pacientes estão no preparo para a cirurgia bariátrica, vem aquela ideia, vem aquele conceito de muitos pacientes de que, vou fazer uma despedida antes da cirurgia bariátrica. Que significa o quê, né? Basicamente o paciente ele imagina que o efeito da cirurgia vai ser um efeito de que ele não vai poder comer mais como ele comia e ele quer fazer uma despedida. Às vezes quer ir numa churrascaria, quer ir num rodízio japonês, alguma coisa assim. E essa ideia da despedida, inclusive ela vem antes, em alguns casos, de pacientes que não querem nem fazer a cirurgia bariátrica porque imaginam que a alimentação vai mudar muito depois. São pacientes que encontram na refeição, né, no momento da alimentação, da refeição, um senso de comunidade, uma alegria, né, uma felicidade. Isso é natural para todos os seres humanos. Os seres humanos evoluíram de uma forma que o momento da alimentação reforça aquela sensação de comunidade, de comunhão. O ser humano é uma espécie que tem uma necessidade calórica muito alta. A gente evoluiu de uma forma que o nosso sistema nervoso central, nossas funções cognitivas demandam um gasto calórico muito alto. Por causa disso, a gente tem adaptações que fazem a gente buscar calorias e uma delas é exatamente essa necessidade, essa comunhão, esse aspecto que o grupo tem durante a refeição, durante a alimentação. Então é natural a gente se preocupar antes da cirurgia se nós vamos conseguir comer da mesma forma depois. Isso leva as pessoas até que estão em jornada de cirurgia bariátrica, que é importante ter uma perda de peso pré-operatória, pensar que, vou fazer uma despedida, porque eu não vou conseguir mais comer assim depois. Então, falando desse tema, o que é importante a gente entender? Primeiro que não é necessário ter essa preocupação e evitar a cirurgia ou fugir da cirurgia bariátrica com medo de que não vá conseguir se alimentar normalmente depois. Uma cirurgia bariátrica bem feita, uma cirurgia bariátrica bem indicada, é claro que ela passa pelo período de adaptação no pós-operatório, em que a gente vai progredir a alimentação em fases, passando desde a dieta líquida, restrita, até a dieta geral. Isso leva em torno aí de 3 a 4 semanas, dependendo de cada caso, dependendo da adaptação, dependendo da técnica cirúrgica. Mas, eventualmente, quando a gente passa por esse período da adaptação alimentar pós-operatória, o ideal é que a cirurgia, se ela foi bem feita e foi bem indicada, o paciente volte a comer normalmente todos os tipos de alimento. E a questão da despedida, né? Por que as pessoas acham que precisam fazer uma despedida antes de operar? Então, quando a gente pensa na cirurgia bariátrica e na questão da despedida, vou comer alguma coisa que eu não vou conseguir comer depois. A gente tem que desmistificar essa ideia. Por quê? O que a cirurgia bariátrica faz, basicamente reprograma vários mecanismos que a gente tem de fome, de saciedade, de necessidade de comida calórica. Então ela muda de fato as nossas vontades dos alimentos. E isso que é importante a gente entender, que depois que você operar e você fizer a progressão da alimentação no pós-operatório, a gente não vai sentir mais aquela vontade, aquela necessidade tão grande. Só que isso não vai deixar a pessoa infeliz, insatisfeita. Vai haver uma mudança na vontade, na sensibilidade aos alimentos, no desejo dos alimentos específicos. Então depois que você operou, recuperou da cirurgia, com 30, 40 dias de pós-operatório, que voltou a comer os alimentos todos, quando a gente se alimenta no pós-operatório, você vai comer a mesma coisa que você comia antes. Vamos supor que eu gostava muito de cupim. Tem muitos pacientes que falam, eu gosto de lembrar exatamente do cupim porque é uma carne muito saborosa, muito gordurosa também, que no pré-operatório a gente fala assim, evita, porque ela é muito calórica. No pós-operatório você vai poder comer. Só que quando antes você tinha um desejo de comer uma grande quantidade, você vai comer uma quantidade menor, vai satisfazer aquela vontade, aquele desejo, vai ter aquele feedback da felicidade, da alegria de comer uma coisa que você gosta, que você desejava, que você provavelmente sentiu falta durante o período do pré e do pós-operatório, que às vezes leva 2 meses, tanto do preparo até a conclusão da evolução da alimentação. Você vai voltar, vai se alimentar e com pouca quantidade já vai ter aquele mesmo efeito que antes precisava de uma grande quantidade para satisfazer aquele desejo. Então você come um pedaço pequeno de cupim que vai poder comer e vai já ter aquela satisfação, aquela alegria. Então, se você depois da cirurgia vai chegar em um ponto em que a alimentação vai ser normal, você vai comer tudo que você deseja, não faz sentido ter essa questão da despedida. E outro ponto importante, por que a gente deve desmistificar essa questão da despedida, é exatamente porque ela vai prejudicar o preparo pré-operatório. A gente fala muito sobre a perda de peso pré-operatório. Por que é importante perder peso para operar? Não é um peso grande, não é uma dieta que você vai ter que fazer muito tempo. Eu brinco que o preparo pré-operatório é aquele momento do
o sprint para chegar na reta final, que é a cirurgia. E esse sprint serve para quê? Exatamente para a gente ter uma perda rápida, mas não tão grande, uma perda de 5% do peso, de 5 a 10%. O ideal é a gente chegar mais perto dos 10%. Por quê? Porque essa perda rápida no pré-operatório, ela vai tirar a gordura inflamatória, principalmente do fígado, do mesentério, né, que é aquela gordura entre as alças, a gordura visceral. Isso vai facilitar, isso vai propiciar que a gente tenha uma cirurgia muito mais segura. Tecnicamente, a gente vai ter menos sangramento, menos risco pós-operatório. Isso são dados da literatura. Então, a gente sabe que os pacientes que no preparo pré-operatório perdem uma quantidade adequada de peso, têm no pós-operatório uma recuperação muito mais rápida, uma progressão da alimentação mais rápida, uma menor chance de sangramento, de infecção. Isso são dados que a gente tem de grandes grupos de pacientes em pós-operatório. Isso é inclusive uma coisa que a gente faz no Hospital das Clínicas, no HC, um serviço de obesidade, que é um serviço referência aí no Brasil, do SUS, que opera pacientes graves. Nós operamos lá pacientes com IMC de 50, 55, 60. Nenhum paciente vai para a cirurgia sem ter tido uma perda adequada de peso pré-operatório. Lá somos bem caxias, porque a gente pode ter o paciente bem orientado, bem controlado, por ser no SUS. Muitas vezes fora do SUS, os pacientes desejam fazer a cirurgia rápido, vão encontrar cirurgiões que vão fazer essa cirurgia rápido e vão sofrer com os riscos no pós-operatório, vão ter complicações da cirurgia, vão ter dificuldade, vão ter uma evolução mais lenta. Se a gente consegue no pré-operatório evitar essa despedida, porque ela não faz sentido, uma vez que no pós-operatório você vai poder comer de tudo e vai satisfazer os seus desejos de alimentos específicos, a gente não prejudica o pré-operatório fazendo essa despedida. Então, evitar a despedida, um bom preparo pré-operatório, uma perda de peso, uma cirurgia segura, uma recuperação rápida, vai fazer com que você volte a comer todos aqueles alimentos que você deseja e que você tem vontade. Se você acha legal esse conteúdo, tem interesse mais em cirurgia bariátrica, segue o nosso canal, manda seus comentários aí.